Este telefone não parou de tocar o dia todo. Governadores de ambos os partidos, senadores de ambos os partidos, democratas da Câmara ligando, me agradecendo por dizer o que todo mundo tem dito nos bastidores, que é que essas coisas estão indo longe demais. Eu sou um democrata progressista. Quer falar sobre reforma prisional? Fiz isso tão bem quanto qualquer um, republicanos ou democratas, até com Trump no Sul. Realizei a reforma prisional. Nunca disse para acabar com prisões. Onde vai colocar a clã? Fiz reforma policial, nunca disse para acabar com a polícia. Onde você vai colocar os pedófilos? Quem vai prender os pedófilos? Isso está indo longe demais. Vimos no Partido Republicano o que acontece quando tudo toma um rumo maluco e ninguém se manifesta. Isso é parte do que precisa mudar. Fico feliz que os jovens lutem por preços mais acessíveis, Medicare para todos e outras boas causas. Esperei minha vida inteira para ver um movimento jovem assim. Mas está sendo sequestrado por pessoas que apoiam terroristas e dizem que não precisamos de policiais ou prisões. Não podemos deportar ninguém, mesmo em casos de estupro. Quem falou isso? Chevalier. Onde ela mora? Vai ser a indicada democrata? Desculpe, agora a indicada do DSA para o Congresso pelo Bronx. Está acontecendo. Está acontecendo. Bem, isso já vem acontecendo há um bom tempo, mas agora está sendo trazido à tona. E essa é a guerra civil dos democratas. Eu venho dizendo isso há bastante tempo. Muitos de vocês podem confirmar isso. Eu venho dizendo há muito tempo que existe uma guerra civil secreta acontecendo dentro do Partido Democrata, certo? E agora, desde que a DSA assumiu, ou os socialistas, eu nem gosto de chamá-los de socialistas democratas da América. Tipo, eles são simplesmente socialistas, comunistas mesmo. Agora, desde que os comunistas estão tentando assumir o controle do Partido Democrata, isso está vindo à tona. E aí você tem alguém como Van Jones que está denunciando essas besteiras. Algumas das coisas que esses comunistas estão promovendo. E ele diz, meu telefone não para de tocar porque os democratas têm ligado para mim, dizendo obrigado por dizer isso em voz alta, porque alguém precisava dizer. O que também diz muito sobre os políticos democratas. Eles estão com medo. Eles estão apavorados com os socialistas. Eles estão apavorados. Eles não querem ser vistos como o democrata que se posiciona, sabe, contra esse pessoal, porque isso pode significar o fim da carreira deles. Agora, eu garanto para você, assim que os democratas do establishment sentirem que estão com a vantagem, aí todos eles vão aparecer do nada e todos eles vão estar lá, pode apostar no que eu digo. Recorte esse vídeo e salve. Porque se algum dia chegar esse momento, o que eu não sei, sabe, eu acho que os democratas já estão acabados a essa altura. Mas se algum dia chegar o momento em que, sabe, os democratas do establishment levem a melhor, todos esses democratas, gente como Chuck Schumer e Hakeem Jeffries, certo? Todos vão mudar de lado e aparecer diante das câmeras criticando as políticas comunistas, dizendo que o socialismo não funciona e outras besteiras. Eles vão estar na frente das câmeras dizendo isso pra você, como se, sabe, fosse alguma ideia nova ou algo assim. Pode apostar, eles não falam isso agora porque têm medo de perder as eleições. Mas se algum dia chegar esse momento, que como eu disse, eu acho que já era. Acho que eles estão fritos. Acho que eles estão fritos. Eles estão entre a cruz e a espada agora. Os comunistas tomaram conta do Partido Democrata porque esse é o monstro que eles criaram. Eles alimentaram esse tipo de ideia e essa forma de pensar. E agora a base eleitoral deles está concordando com esses comunistas. E agora eles estão simplesmente presos, mas em uma escala nacional, certo? Em uma eleição geral, desculpe, onde você vai precisar atrair moderados e verdadeiros independentes, você não vai conseguir atrair esses independentes. Você não vai atrair esses moderados, certo? Eu até passei um trecho outro dia do Bill Maher, falando sobre como ele votaria no J.D. Vance. Agora, eu não sei o quanto isso é verdade, mas se ele estava sendo honesto, isso é um grande problema para o Partido Democrata. Certo, quero aprofundar mais nisso, porque acho muito interessante ver isso acontecer. E eu vou mostrar esse trecho, o Bill Myers vai aparecer de novo também. Então, confere aí. Estou cansado de um grupo de pessoas da extrema esquerda do Partido Democrata, ideias que são literalmente insanas, malucas, imbecis, perigosas, preconceituosas, não são progressistas. São retrógradas e não deveriam estar no nosso partido.
Eu não vou viver numa América comunista. Quero dizer, eu sei que o argumento é que, bem, não é comunismo, é socialismo. Ok, eu li as citações da DSA, sim. Da própria plataforma deles, das próprias bocas deles. Não venha me dizer que eu não estou vendo o que estou vendo. Eles dizem coisas como, você sabe, tomada de controle governamental de setores-chave. Isso é comunismo. Isso ocorre em meio a relatos de tensão entre Bernie Sanders e Hakeem Jeffries, líder da minoria na Câmara, que ligou ao senador socialista pedindo que parasse de interferir nas primárias democratas. Mas Sanders não acatou suas ordens. No fim de semana, Bernie se uniu ao candidato de extrema-esquerda ao Senado por Michigan, Abdul El-Sayed, para um comício de campanha marcante. Veja aqui. Irmãos e irmãs, deixem-me dizer a vocês, a mudança está chegando. Os progressistas têm derrotado candidatos do establishment em todos os Estados Unidos. Agora, irmãos e irmãs, o país inteiro está de olho nessa eleição, então há uma responsabilidade enorme. Geralmente discordo de Bernie Sanders, mas nisso concordo. E aqui está o motivo. Abdul Said, como se diz ou pronuncia esse nome? Espera, vou abrir de novo. Já tinha aberto no meu celular. Abdul, onde foi parar? Abdullah Al-Said, que ele está apoiando. Ele é o comunista. Ele é o cara que o Bernie está apoiando. Ele é um dos motivos pelos quais Hakeem Jeffries ligou para ele e falou: "Ei, é melhor você se acalmar." Claramente, Bernie não está ouvindo. Bernie percebe: olha, agora posso ter poder de verdade, e por isso eu acho que ele vai levar isso o mais longe que puder. Bem, gente como Hakeem Jeffries, certo? Os democratas do establishment estão apoiando alguém chamada Hayley Stevens, ok? Ela é eu nem quero dizer moderada, mas ela está mais próxima do centro do que esses comunistas, ok? O que não quer dizer muita coisa, mas ainda assim, certo? Ela é quem o establishment quer. Então essa disputa vai ser decidida. Eu acredito que essa eleição é em 4 de agosto, em Michigan, se não me engano. Isso vai dizer muita coisa. Quero dizer, é um confronto direto. O establishment contra os comunistas. E você acabou de ouvir o Bernie, ele mesmo acabou de dizer isso. Ei, temos vencido o establishment ultimamente. Então eu acho que essa disputa vai dizer muito sobre para onde o Partido Democrata está indo. E o fato de você ouvir agora que Hakeem Jeffries está ligando para alguém como Bernie Sanders e dizendo para ele relaxar, ficar tranquilo e não se meter nessas coisas também diz muito. Isso mostra que Hakeem Jeffries percebe o que está para acontecer. Ele está vendo isso. Ele vê que eles estão indo na direção errada. Ele vê isso. E quero dizer, você também pode olhar algumas das pesquisas quando se trata dessas projeções das eleições de meio de mandato, certo? As eleições de meio de mandato deveriam ser uma vitória arrasadora para os democratas. Deveria ser uma vitória fácil, só com base na história, Mais uma vez, eu sei que já falei isso para vocês antes, mas vou repetir. Só houve 3 vezes nos últimos 100 anos no último século em que o partido no poder continuou no poder depois das eleições de meio de mandato. 3 vezes. Então, só com base nesse fato histórico, nós deveríamos perder. Então, o fato de que existe até a possibilidade de tipo, opa, a gente pode realmente ganhar. Eu até vi algo hoje dizendo que talvez a gente até ganhe algumas cadeiras na Câmara, certo? O fato de vermos isso é devastador para o Partido Democrata, pois deveria ser uma vitória fácil para eles, mas está imprevisível. Isso, em termos de basquete, é uma bandeja livre. Muito fácil, você está sozinho na quadra. Nem é durante o jogo, é só no treino. É só uma bandeja fácil. Deveria ser assim para o Partido Democrata, mas não é. Não é. E Hakeem Jeffries vê isso. Ele vê isso chegando. Agora, uma coisa que vou achar interessante é ver o que esse pessoal do establishment vai fazer ao ver o partido sendo tomado depois do dia 4 de agosto. Eles simplesmente vão se alinhar, que é o que estou presumindo que vão fazer, pelo menos até 2028. Mas e depois de 28, certo? Porque se esses comunistas continuarem vencendo, eu não espero que eles vençam nas eleições de meio de mandato.
certo? Deixa eu voltar um pouco. Se esses comunistas continuarem derrotando o establishment nas primárias, não espero que eles ganhem na eleição geral, nem nas de meio de mandato, certo? Então os republicanos deveriam vencer as eleições de meio de mandato. E aí chega 2028, quando J.D. Vance ou Marco Rubio vencerem em 2028, o que pessoas como Hakeem Jeffries vão fazer? O que ele faz então? Sabe, é nisso que eu estou interessado em prestar atenção. É isso que eu quero acompanhar, para onde isso vai a partir daqui. Porque ele vê o que está por vir, senão só se alinharia. Por que ligar para Bernie Sanders e pedir que não se envolva nessas eleições se não visse o que está acontecendo? Sabe o que eu quero dizer? Por que você faria isso? Você sairia do caminho e diria algo como: vamos seguir em frente, temos vitórias chegando. Mas ele percebe que elas não virão se esses comunistas assumirem o controle. Então, o que ele faz em 2028 ou depois de 2028, ele muda de partido. Ele se aposenta. Ele começa um terceiro partido. O que acontece? O que vocês acham que vai acontecer? Comentem aí. Voltando ao assunto, desculpa falar tanto, mas queria desabafar, porque estou curioso para saber como isso termina. É isso que eu estou, sim. Eu sei que vocês provavelmente estão pensando: Dr. Rich, a gente nem chegou nas eleições de meio de mandato ainda. Eu sei, eu estou olhando além das eleições de meio de mandato. Até além da eleição de 2028, eu estou pensando no que vai acontecer depois disso. Esse vai ser o verdadeiro... É aí que está a parte mais interessante. Com licença, estou com soluço. É aí que está toda a pressão nos seus ombros. Harold, você tem feito questão há muitos anos de tentar separar os socialistas democráticos do Partido Democrata. Hakeem Jeffries vai conseguir fazer isso aqui? Espero que sim. Primeiro de tudo, é bom estar com todos. Bom estar com você. Foi bom estar com vocês dois ontem no jogo de futebol. Eu não fui convidado. Mal fui convidado, mas foi divertido. Obrigado por se importar. Agora, algumas coisas. Sem fronteiras, sem prisões, sem polícia apoiando o Hamas. Temos dito isso neste programa. Eu já disse isso há um tempo. Van Jones, que eu acho que é uma das vozes mais reflexivas e tem sido um líder no partido, servindo e trabalhando na Casa Branca. Eu não entendo muito bem o apelo do que alguns desses caras estão falando, mas eu entendo a frustração econômica, entendo a frustração com algumas de nossas políticas no Oriente Médio ao longo dos anos ou décadas. Mas dizer que apoiar uma organização que impõe violência às pessoas por causa de sua fé, dizer que não queremos ter fronteiras para o nosso país e permitir que qualquer um entre, até mesmo o pior dos piores. Dizer que você não quer policiamento em nenhum lugar para colocar aqueles que cometem crimes. Não sei se isso se alinha ou já se alinhou ao Partido Democrata. Ideias vencem eleições. Eu diria, apontaria para... Isso está de acordo com o Partido Democrata. Vocês criaram esses monstros. Foi você que criou essa situação. Agora você deve deitar nela. Você mimou essas pessoas e elogiou suas ideias como fantásticas. Bem, agora você está colhendo o que plantou. Parabéns, Partido Democrata. Você se prejudicou. Agindo agora para um establishment em Washington que parece tímido. Mas há diferença entre dizer que vai lutar e ter um histórico que comprove isso. Sinto que há muitos ecos do que ocorre hoje no Partido Democrata com algo semelhante no Partido Republicano há 15 anos. Pessoas já no cargo, titulares, que tinham histórico de marcar alguns pontos para o lado conservador. Muitas vezes, eles perderam nas primárias para outsiders que diziam: você não entregou resultados suficientes para o cidadão comum, para o conservadorismo ou para o que quer que seja. Então me coloque lá. O que os eleitores percebem ao eleger outsiders é que, embora falem bem, muitas vezes não correspondem em ações. E os republicanos passaram por isso. Isso, no fim das contas, eu acho que é parte do que levou Donald Trump a chegar e dizer: ok, vocês estão cansados de todas essas pessoas dizendo que vão lutar por vocês. E então eles não fazem nada de verdade. Sabe quem faz as coisas? Eu faço acontecer. Até que ponto isso leva à versão democrata de Trump? Não sei, deixo para os democratas resolverem.
Mas eu acho que há uma diferença entre alguém que diz com palavras ousadas, eu vou ser uma lutadora, mas não tem um histórico de realmente fazer muito, e alguém que de fato já marcou pontos. E além disso, elas chegam a Washington e percebem que para funcionar em Washington, parte do que precisam fazer é fechar acordos e trabalhar com outras pessoas de uma forma que desagrada esse tipo de ativista. O pântano vence. O pântano vence todo mundo no final. Deputado, ouvi você querendo falar? Não, só estou pensando que, sabe, toda eleição é sobre mudança, certo? Se você não conseguir se estabelecer como um candidato de mudança, você não vai ganhar a eleição. Então, toda vez que, sabe, o que eu descreveria como os social-democratas, quando eles ganham destaque, eles se apresentam como os candidatos da mudança. Muitas ideias deles são antigas, apenas ditas por pessoas novas. E eu acho que é isso que eles precisam fazer para criar a oportunidade de vencer. Vamos lembrar que em 2024 tivemos uma eleição em Michigan, onde o democrata Slatnik venceu Mike Rogers por menos de 20 mil votos. Este não é um estado garantido para os democratas. E esse estado já votou em republicanos em eleições estaduais antes. E é isso que nós, democratas, temos que ter em mente. Quero dizer, era um estado pró-Trump, Mike. Governar é difícil, como muitos percebem ao assumir o cargo. Então, o Partido Republicano teve uma situação parecida com a do Partido Democrata agora, mais ou menos. Mas não completamente. Primeiro, a gente não era tão maluco assim, né? Mas não. Chegou um momento em que dissemos, chega, basta. E começamos a eleger pessoas. Algo que fizemos de forma fantástica este ano. Sabe, tirando alguém do caminho, como John Cornyn, que eu acabei de ver que bloqueou alguns indicados que Trump queria apresentar. Um deles era Kari Lake. Vocês talvez conheçam o nome Kari Lake. Ela concorreu ao Senado no Arizona, assim como ao cargo de governadora. Depois ela voltou e concorreu para governadora do Arizona. O que pode ter tido alguma coisa estranha acontecendo lá, mas a gente não vai entrar nesses detalhes agora. Mas John Cornyn está impedindo isso. E um dos motivos é porque ele quer restaurar parte do financiamento para os aid dos Estados Unidos. Uma das intenções dele é restaurar parte do dinheiro que enviávamos para a África. Sim, eu disse África. O que me faz pensar é que esse cara é apenas um corrupto. Alguns devem pensar, por que isso faria dele um corrupto? Por que John Cornyn se preocuparia em enviar dinheiro para a África? Me explica essa. Por que ele se importaria em mandar dinheiro para a África? Só tem uma explicação lógica para isso. É porque ele estava recebendo algum tipo de propina de alguma forma. Supostamente, claro, supostamente, certo? Supostamente. Sabe, na minha humilde opinião, eu diria isso, certo? Ele recebia propina. Por que mais se preocuparia em enviar dinheiro à África e travar indicações? Sabe o que quero dizer? Óbvio. Ou talvez ele só esteja irritado por ter perdido. Não sei, pode ser isso também. Para ser justo, pode ser esse o caso também. Sabe, ele só está mostrando o dedo do meio pro Trump porque a gente chutou ele de lá. Talvez seja isso. Mesmo que o colega dele no Senado, John Thune, que vai tentar a reeleição em 2028 em Dakota do Sul, tenha gastado uma grana preta com John Cornyn para tentar ajudar na reeleição dele. E a gente disse, não, a gente não liga para os seus anúncios. Ok. A gente não liga para essa besteira. Anúncios não vão nos influenciar. Não. Não vai rolar. O que também será interessante. Vai ser interessante ver o que John Thune vai fazer em 2028, quanto dinheiro ele vai tentar gastar na própria campanha para tentar se salvar. Ou será que ele simplesmente vai embora porque percebe que a situação está perdida? Espero que ele simplesmente vá embora para que isso não venha à tona. Não, na verdade, sabe, eu quero ver ele perder. Na verdade, eu retiro o que disse. Eu quero ver John Thune perder. Quero ver a expressão boba no rosto dele quando perceber, eu perdi de lavada. Quero ver essa expressão no rosto dele. Mas deixando isso de lado, tem uma espécie de aversão ao John Thune. Admito isso. E não, eu não quero ser curado. Não quero. Essa guerra civil dentro do Partido Democrata vai ser algo interessante de assistir. Comenta aí embaixo.
Me diz, quem vocês acham que vai sair por cima? Vai ser esses comunistas que infiltraram o partido, os Mamdanis, os Bernie Sanders, o pessoal tipo AOC, o pessoal tipo El Abdul Al-Sayed. Vai ser eles? Ou será que figuras como Hakeem Jeffries e Chuck Schumer vão conseguir dar um jeito de sair por cima? Me avisem, fiquem seguros aí fora. Paz e amor. Tô indo nessa.